conteúdo de hoje está muito bom. A gente tem um podcast gravado por 4 mentoradas sobre experiência do cliente. Vocês vão acompanhar um episódio com a Isis, com a Thaís, com a Lorena e com a Estela. Elas deram um show e eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua jornada. Vamos conferir. Bom dia, eu sou a Lorena, estou aqui hoje com a Thaís, com a Isis e com a Estelinha. Nós vamos conversar um pouco com vocês sobre algumas estratégias que a gente usa nos nossos negócios. Nós todas somos empresárias, temos nossos negócios e a gente quer compartilhar hoje algumas estratégias para se diferenciar no mercado que muitas vezes é com muitos profissionais. Como que você faz para se diferenciar nesse meio? Então, eu tenho uma loja da Hope na Vila Nova Conceição, em São Paulo, e um dos pontos que eu uso para me diferenciar das outras lojas é a experiência da cliente. Experiência da cliente em loja, como que ela vai se sentir dentro dessa loja, como que ela vai se sentir quando ela vai chegar lá, o acolhimento, né? Porque você está lidando com a intimidade da pessoa, você está entrando no íntimo dela. Então, como que ela tem que estar num ambiente agradável, seguro, tranquilo. As pessoas que estão com ela também têm que ficar acomodadas dentro da loja, confortáveis, ter um lugar para sentar, porque muitas vezes ela tá com o marido, com o filho, com a babá, com a mãe. Então, para que torne a experiência o mais agradável possível, a gente investe muito em treinamento das nossas consultoras. Quando a cliente entra na loja, a gente busca entender para que ela busca essa lingerie, para que ocasião, é pro dia a dia, é para uma festa, é para vir gravar um podcast, né? Maravilhoso. É para ir para academia, né? Porque uma lingerie errada, ela acaba com o teu corpo, ela não valoriza teu corpo, ela acaba com o caimento de uma roupa, ela prejudica um look. Então, tudo isso você tem que entender para orientar, para educar essa cliente, né? Que muitas vezes ela não sabe muito, nem o que ela busca. Então, o nosso papel tá ali para ajudá-la, né? Em que momento da vida que ela tá? Ela tá gestante? Ela passou por um pós-parto? Ela é a noiva, né? Que você vai estar presente no momento mais especial da vida dela? Ela tem um casamento? Enfim, é uma festa? Tudo isso é importante a gente entender. Então, ela, além do papel funcional, né, a lingerie tem esse papel da autoestima, porque não adianta você estar com a maior produção se já por dentro você tá com uma lingerie que não se adequa. Então, ela vai muito além da funcionalidade, né? Sim. Poder, bem-estar. Claro que você precisa ter a calcinha bege, que não marca, o sutiã bege, mas quando você coloca aquela lingerie, você se sente poderosa. Você sai de casa já com outra energia. Que tem a ver com os nossos dias, né? Dias de acolhimento, que você tá com a calcinha bege ali, um dia que você quer um pouco mais de poder. Um pouco mais de poder, exatamente. E você, Estelinha, o que você acha de tudo isso? Você sabe, quando a gente começou a falar essa história de, nossa, o que a gente faz de muito diferente? Então eu fiquei pensando nas coisas que eu escuto dos meus clientes, né? Quando a gente começou a falar desse assunto. E uma das coisas é a autenticidade. Eu acho que quanto mais você foge de querer ser igual a alguém, nossa, eu vou fazer aquilo que aquela pessoa fez. Porque pra ela deu certo, né? Porque pra ela deu certo. E isso te distancia daquilo que você é de verdade. E muitas vezes a pessoa te procura porque ela não encontra o que você tem em outros lugares. Sim. E quando você quer ser igual a alguém, ou numa padaria, ou numa forma de vender plano de vida, ou em alguma forma de vender calcinha, enfim. Quando você quer ser igual a alguém, você meio fica igual a todo mundo. Quantos profissionais de uma área, você olha e fala assim, ó, nossa, essa pessoa, eles são meio parecidos, meio todo mundo igual, né? Se mandar esse embora, contrata esse. Se for, Então, a primeira coisa que eu acho é a autenticidade. Então, eu escuto isso dos alunos, nossa, o jeito que você explicou, ou a metodologia que você inventou, e não tem metodologia melhor na vida que a sua. E quando eu falo a sua, é a sua, minha. Porque você faz uma coisa dar certo, se você parar pra pensar nisso que dá certo, como que eu estruturo? Como é que eu comecei? O que eu acertei aqui? Não sei o que. Isso vai virando uma metodologia. Qualquer pessoa pode fazer isso. A pessoa do vídeo, a pessoa da câmera, a secretária. Então, a primeira coisa eu acho a autenticidade. Olha pra você, o que você construiu, o que foi legal.
Aposta E aí nisso. você vai trazendo sua tribo também, né? As pessoas que Sim. você quer se comunicar. A pessoa Né? que Porque você às quer vezes se você comunicar. tá ali tentando ser igual a outra pessoa, mas ela tá comunicando com outro público que não tem nada a ver com você. E você nem consegue formar isso um ambiente que faz Exato. sentido, né? E aí a pessoa te escolhe mesmo por aquilo que ela não encontra em ninguém. E por último, essa questão de aproveitar as oportunidades. Foi uma coisa que eu aprendi até com o Caio. Que é o seguinte, aproveitar o seu tamanho. O que é, por exemplo, eu aproveito meu tamanho. Às vezes a pessoa fala, mas eu não vou conseguir vender porque tem tanta gente maior do que eu. Bom, aproveita que você é pequeno, que você entrega coisa que o grande não Que o consegue. grande não Então, consegue, eu consigo exatamente. deixar o meu celular com o aluno, eu consigo fazer ele falar comigo diretamente, eu atendo na hora que ele tá com problema. Talvez uma pessoa muito maior não dá conta de fazer isso. E não é só esse empecilho que acontece na vida de um profissional. Sim. Vai dar muito mais errado do que vai dar certo. Eu, por exemplo, já bati cabeça, lancei produto que não vendeu, já lancei coisa que não deu certo. Então, você entender que as coisas vão dar errado e entender que isso tudo é oportunidade de você ou mudar, ou melhorar, com ou fazer certeza. alguma coisa, Sim. deixa você em constante movimento e em crescimento o tempo todo. E porque você não chega no Maravilhoso. certo sem errar antes. Existe toda uma trilha, É. né? Igual a gente tá Exato, conversando claro. sobre você, com os teus produtos. Hoje você tem um pão perfeito. Isso. Mas até chegar nesse pão perfeito, quantos Nossa, vieram quantos testes antes? não são E a feitos? ideia Muitos é ir o testes. quanto antes, né? O quanto É. antes você errar, mais fácil você vai chegar, mais rápido rápido você vai chegar acertar. no assertivo. Eu tenho hoje uma empresa que trabalha com gestão de seguros, gestão de risco e seguros, e o que eu percebo no mercado é que a gente precisa hoje, além de ser fiel ao que você quer passar, também estar presente com o cliente, né? Porque muitas vezes o cliente Sim. também não sabe o que ele está buscando, ou ele ainda não tem a certeza, né? A Thaís, a gente comentou bastante sobre a inovação, sobre a identificação com o cliente, com o seu público no final das contas, É isso Sim. aí. né? Muda Isso tudo. aí, muda É tudo. muito diferente na sua área? Não, na minha área é assim, a gente precisa estar perto do cliente explicando para ele o que é o seguro, né? Eu falo que o seguro de vida é uma ferramenta extremamente antiga, justamente o ponto positivo dela, que é o fato de todo mundo conhecer. Não há lugar que você sente para falar a respeito do seguro que a pessoa não te explique o que é. E esse ponto é justamente o que é desafiador também, porque é uma ferramenta extremamente antiga, mais Exato. antiga do que todas nós aqui, mas tem um conceito já embutido no mercado sobre ela. Então, o Tem diferen- gente igual. tem gente igual. Tem gente fazendo a mesma coisa de anos atrás, né? E aí, quando a gente fala de inovação, é trazer para o cliente o que o seguro mudou nesse meio tempo, né? O que ele traz, né? Quais são... A gente ainda tem a percepção de que o seguro é um produto para morte, por exemplo, né? E é um assunto delicado de se Tem falar. que desmistificar Então, isso, tem que né? desmistificar. A gente precisa falar que o seguro é uma ferramenta extremamente inteligente, financeiramente falando, Sim. que ela cobre hoje questões em vida. Estamos aqui falando com 4 empresárias que dependem totalmente do intelecto para Uhum. poder gerar renda, para certeza. poder gerar Sou um negócio. cliente, inclusive. Exatamente, há Sou. anos, né? Anos. Muito bom. Thaís, eu queria que você falasse para o pessoal, que eu acho que é uma coisa que pode contribuir bastante, que foi um marcante para mim na nossa conversa, a respeito da inovação que Sim. você está sempre buscando, né? E como você se diferencia. Sim, então com ela. só para todo mundo saber, eu tenho uma padaria artesanal, sem glúten, sem leite e totalmente sem traços, né? Eu trabalho com celíacos, com intolerantes. Podia ter E- trazido um docinho. Pois é, podia, né? Pra gente que estar a comendo gente já aqui ia no podcast. comer e A dar vontade padoca, nas a padoca do pessoas. bem. Não gente. patrocinou o podcast, mas tá bom. Ah, esqueci. Padoca do bem, anotem, É. anotem. Então, esse, assim, é o grande DNA, né, da Padoca do Bem hoje é realmente a inovação. Então, nós ditamos tendência para aquilo que o mercado vai fazer. Então, a gente fala que a gente não fica olhando para o lado, para aquilo que a concorrência está fazendo. A gente olha para frente. Pra frente. E aí, o pessoal vem vindo e vem copiando. Então, a gente lança a tendência dentro de todo o nosso ecossistema, desse ecossistema saudável. Então, a gente descobre novos insumos, a gente descobre novos fornecedores. Para vocês terem uma ideia, um outro exemplo até que eu lembrei esses dias, a gente criou as nossas próprias formas para fazer os nossos pães. E isso alavancou a empresa que faz as formas. Ai, que legal. Então foi muito legal, porque por conta da gente ter tido essa demanda de criar, né, formas personalizadas, eles viram que o tamanho das formas que a gente criou eram incríveis e eles começaram a vender e as pessoas começaram a procurar porque viam as Que formas no massa. nosso próprio Instagram, nos stories. Muito legal. E começaram isso. a procurar a empresa para saber se eles faziam também as formas. Então a gente criou medidas de formas de uma empresa de, sabe, que faz forma de pão. Então assim, Muito legal. é muito legal. Então, a gente tem essa preocupação da inovação e também de fazer com que todo o nosso ecossistema, todos os nossos fornecedores também estejam crescendo junto com a gente. Isso é muito importante, né? Essa parceria.
com os fornecedores, com os nossos parceiros. E um alavancar o outro, um ajudar o outro. Porque, Acho que isso que é o bonito. Isso é muito legal. E essa é muito confiança, legal. ela chega no cliente, né? Exato. Esse E a daí gente foi muito tinha- marcante na com nossa certeza. conversa. Verdade. E Conta aí, isso aí. exato, e aí a gente trabalha com toda a parte de excelência na jornada do cliente. Então a gente quer garantir que o cliente ele vai ser bem atendido desde a primeira pessoa que ele é recebido ali, ou no Instagram, ou no nosso WhatsApp, enfim, ou no nosso atendimento em loja, até a hora que o produto chega na casa dele. Então a sacola tem que estar impecável, a sacola não pode ir amassada, Perfeito. né? Por muito tempo, enquanto a gente ainda era muito pequeno, a gente fazia lettering, escrevia mensagem Que em todas as legal. sacolas de cada cliente. Não, faz muita diferença pra quem Faz recebe. total Total diferença. Então, diferença. hoje a gente ainda escreve, mas é de uma forma um pouco mais simplificada, porque são muitas sacolas, graças a Deus. Graças a Deus. Parece que é a Thaís que tá ali entregando pra ele, né? Exato, Desde o exatamente. primeiro Porque o momento. dedo dela tá em todo Exatamente, lugar. exatamente. Ele não é mais um. Né? que é a o personalização. cliente Exato. Você criou o Exato. seu jeito de entregar. E isso, inclusive, até nos nossos entregadores. Então, a confiança que o cliente tem hoje, né? Até dos entregadores da própria Padoca, que são entregadores próprios, tem cliente que deixa a porta de casa aberta e fala assim, Imagina. olha, fala pra ele entrar lá em casa e deixar o produto em cima da mesa, Que é a gente. confiança, Onde né? faz isso? Onde Plano faz São isso? Paulo. Sim, Né? Isso é exato. coisa de interior. Então, assim, a gente conseguiu trazer essa questão que é algo muito forte, né, do nosso estilo de ser mesmo artesanal e ir fazendo com que a gente fosse crescendo, mantendo, sabe? Então, acho que isso é muito importante. Às vezes a gente fica, né, muito preocupado na aceleração, em querer crescer. Inovar o tempo Verdade. inteiro, Exato. E a pegar gente a ideia de todo mundo. Exato, e perde o propósito, né? Então, a gente conversou bastante sobre isso. A gente segue passos muito firmes e enquanto não tiver com aquilo lá consolidado, a gente não dá o próximo passo. Pra gente não perder o propósito. Então, o tempo todo você tá revendo, olhando pros seus valores, olhando qual que é mesmo o DNA da empresa, pra gente não sair, porque senão você fica olhando pro lado, vê o que todo mundo tá fazendo, quando você vê, você se perdeu, você já nem é mais, né? Você já perdeu sua E identidade. mais vale crescer forte do que rápido, né? Você comentou a exatamente. respeito de outras Com experiências certeza. que você teve também, ou seja, mais uma vez, o fato de se tiver que errar, erre rápido pra ir pro teu caminho, né? Com certeza. Pra seguir ali o que faz sentido pra você. E sem perder a autenticidade, né? Sem perder realmente a essência aqui, o que cada uma Sim. traz de diferente, né? O Sim. que cada Então aqui uma... nós falamos de 7 dicas. Foram 8, eu 8 anotei aqui, dicas. ó. A gente tem, então, se você quiser mudar mesmo o seu negócio, dar uma alavancada, a gente trouxe aqui 8 pontos que foram, assim, essenciais. Primeiro, qualidade do produto, então você tem que ter um produto bom. Autenticidade, você precisa ser autêntico. A experiência do cliente, o cliente tem que ter uma experiência incrível dentro da sua loja, dentro do seu serviço. Oportunidade. Personalização, falamos muito sobre personalização, acompanhamento, né, ter esse acompanhamento próximo, independente do seu tamanho, você saber identificar na sua empresa como que você vai fazer isso para estar caminhando ali do lado do seu cliente e ouvindo também o seu cliente para saber o que ele quer. Inovação e excelência na jornada do cliente. Acho que são pontos... Essa é uma listinha Uma boa. listinha Se a gente boa. montou a Boa. lista, a gente falou, caramba, que legal, porque a gente vai falar de algo que funciona pra nós, que a gente escuta os clientes falarem, a gente vai falar que tem isso retorno. pra quem quiser escutar. Inclusive, não vai ficar só nisso. Esse é o Verdade. nosso combinado. É verdade. Nós montamos um grupo no WhatsApp. Quem assistir esse podcast e quiser participar com a gente vai fazer dicas de empresária para empresária e a gente vai fazer uma aula para essas pessoas. Então, até o final desse mês, a gente vai anunciar isso nas nossas redes sociais, quem assistir ou quem estiver assistindo pela rede social, e a gente vai colocar todo mundo no grupo e a gente vai marcar uma aula pra gente fazer essa troca de empresária para empresária e de repente aí vir mais novidade depois, que daí eu também não vou contar. Com certeza, maravilhoso. É isso aí. Tem que estar lá, Obrigada. É isso aí, acompanhe. gente. Opa, Acompanhe. muito bom! Foi muito bom. A gente aqui tá suando, porque a gente tem um tempo curto pra fazer hoje esse podcast. São 20 Mas minutos, foi é uma mudança de vida em 20 Em 20 minutos. minutos. Pra 20 saber mais, minutos. acompanha, vem com a Com gente. Por isso que a gente no vai grupo. fazer o grupo, pra gente poder estender um pouquinho do que a gente falou aqui. Meninas, Verdade. amei. Eu não Amei. falei que eu trabalho com estratégias digitais e com treinamento de vendas. Então, acho que aqui, se vocês precisarem de qualquer coisa desse segmento, só entrar em contato com Eu a trabalho gente. com gestão de risco e seguros, né? O meu papel é, de fato, poder olhar para a vida de cada um individualmente, né? Dessa forma que a gente falou, de maneira tão personalizada. A vida de ninguém aqui é igual, cada um tem os seus dilemas, cada um tem as suas dificuldades. Então, num mercado tão concorrido, o que diferencia é você olhar para o ser humano, né? Você conseguir sim. olhar para ele, entender a essência dele, às vezes fazer um resumo do que ele precisa antes mesmo dele entender, só com alguns insights que ele trouxe ali da vida.
E você tem que buscar isso, né? Porque você vai lidar com muitas pessoas, cada uma no seu momento. Sim. Cada uma com uma necessidade. Com uma prioridade cada uma com uma diferente. prioridade diferente. E E esse acolhimento esse entender que faz a diferença. E você Verdade. passar credibilidade. Eu sei que eu chego na padoca e tudo que esses atendentes estão me falando é aquilo real, né? mesmo, é Existe. real, não Sim. é o fake, eu não estou inventando um produto Sim. que quando você olha... Falso saudável. Falso saudável, É. exatamente, não. E você se sente mesmo lá segura, porque você vê que elas falam com convicção Sim. de tudo. Então, a gente que Sim. trabalha com o público, que tem pessoas que apresentam o nosso produto, é muito importante Sim. você falar, entender muito do produto, que é isso que eu enfatizo muito na loja também. A gente investe muito em treinamento das vendedoras, porque elas têm que conhecer cada detalhe de cada peça. Um sutiã tem tanto detalhe que a gente não imagina. É verdade. Você vai lá Muda e uma veste roupa, o sutiã, né? mas É. ele tem detalhe de um cetim por dentro pra não te machucar, pra não te causar Marcar. uma alergia. E a Então, empresária que estiver escutando a gente que fala, nossa, mas é muita coisa também, calma, pode começar um passo de cada vez. Nós também não começamos com tudo Verdade. uma vez. Inclusive, enquanto a gente conversava, eu fui falando, nossa, gostei dessa ideia aqui, pum, anotei. Nossa, gostei do que ela Essa falou ideia, aqui. sim. Então, você vai traçando um caminho que vai te levando para cada vez Que nem esse uma passo entrega melhor. da confiança, né? Como fazer para em vários ramos diferentes a gente tem a confiança desse consumidor da Thaís, sim, que sim. abre a porta da casa, da casa dele. dela. Se o entregador entrar. Pro entregador entrar em São Paulo, né? É. Que a gente sabe que tem ali um Isso alto é. risco, querendo ou Vamos não. aproveitar para deixar os nossos arrobas, caso alguém queira entrar no nosso Instagram Vamos. para nos conhecer. Sim. Vai lá, Thaís. O meu é o meu pessoal, @tucaiervolino, e o da padoca, @padocadobem.sp. O meu da loja é @hope.villanova. E o meu é @Isis Caroline Nogueira. Tô lá também. O meu @Estelinha Santini. Estelinha com S mudo e 2 L's. Obrigada, mãe, pela facilidade de eu falar meu Instagram todos os dias. S mudo, 2 L's, Estelinha Santini. Foi uma delícia conversar Foi uma com vocês. delícia. Foi. Amei. Maravilhoso, Vamos gente. agradecer também a Fabi, que abriu esse espaço pra nós. Sim. A toda essa Perfeito. galera que tá aí do lado de lá, que filmou, que falou que falta 5 minutos, que é pra gente acabar, que a gente pode continuar mais um pouquinho. É. Mas elas são maravilhosas, graças E a elas. nós conheçam estamos mais aqui. sobre a Empush, que É, é essa se você mentoria quer ter- maravilhosa que a gente tá fazendo. Você quer ter clareza aí dos seus processos, né? Você já teve sucesso, mas nunca parou pra pensar como, o que fez, a Empush é um caminho. Venham pra Empush. Venham pra Empush. A gente fala que aqui tem um penhasco. Se você ainda não descobriu, fica tranquilo que alguém vai te jogar. Alguém aí vai nessa te aula. empurrar. Tem um penhasco e tem uma alavanca também, né? Porque você é lançada de uma forma que é absurda. E as coisas, o que é mais incrível na Empush é que as coisas acontecem muito rápido, de forma Sim, prática, né? Sim. Você não fica só lá na teoria, não. O negócio Tem já é ação. assim. Tem ação Tem o tempo ação. todo, então você não para. E a gente É só muito bom. conseguiu juntar tantas mulheres de tantos setores diferentes, porque todas se deram o direito de estar aqui, Ambiente, né? Verdade. nesse ambiente, e que a Fabi promove, e com o coração gigante dela, ela quer que todo mundo exploda de alguma forma. Eu vejo isso claramente. Então, todo mundo cresce, ela cresce, nós crescemos, todo mundo junto. Acabou. Maravilhoso.